USAA knows dynamic duos can save the day, like superheroes and sidekicks, or auto and home insurance. With USAA, you can bundle your auto and home and save up to 10%. Learn more and get a quote at USAA.com/bundle. Restrictions apply. Hey, it's Paris. You know I love sparkly things, right? Like stars. Duh. And thanks to Hilton and AutoCamp, I just slept under them. Picture me, serving looks by the fire outside my luxurious Airstream, making s'mores with the kids, while a national park is our backdrop. The great outdoors meets Hilton hospitality. That's hot. Explore all the new ways to stay at Hilton.com. Hilton for the stay. Seja bem-vindo, eu sou o Príncipe Vidani e esse é meu Pensamento Extrusivo, um spin-off do Dentro da Minha Cabeça pra gente trocar recomendações daquilo que a gente tá assistindo, jogando, consumindo, enfim, das experiências que a gente teve pra gente criar aqui uma comunidade que troque essas experiências pra gente poder colaborar uns com os outros, né, enfim, de tudo aquilo que tem tocado ao nosso coraçãozinho. E esse é um programa em áudio como todos os outros episódios, mas que pode ser assistido em vídeo exclusivamente no Spotify. Então, se quiser me assistir aqui enquanto estou conversando, inclusive hoje vai ter imagens nesse programa, vai lá assistir em vídeo também para dar uma complementada na sua experiência. E como é um programa curtinho de 10, 15 minutinhos, então dá tranquilo para você assistir aí com dedicação, diferente de um podcast de áudio que geralmente se assiste lavando louça, tomando banho, dirigindo. Esse aqui guarda para assistir em casa, na TV, no computador, no celular. Rapidinho, 10, 15 minutos, a gente já fala sobre a indicação de hoje. Então, já que esse é um programa pra gente falar sobre tudo que tem alimentado nossa mente, alimentado nossa criatividade, eu vou falar sobre o jogo que eu venho jogando no último mês, que eu terminei essa semana e que me tocou profundamente. Eu tava ansioso pra terminar esse jogo, pra comentar dele por aqui. E eu tô falando de uma obra de arte em absoluto. Clair Obscur Expedition 33, né? Clair Obscur Expedition 33, né? Se você quiser ler ali o número em português, que faz todo sentido porque é um numeral. Inclusive, jogo de estreia da Sandfall, que é a desenvolvedora. Clair Obscur, aliás, esse nome, como eu vinha dizendo, muito marcante, é o nome de uma técnica de pintura, né? Pra quem não relacionou, é a tradução francesa de chiaroscuro, que é uma técnica muito conhecida por trabalhar muito bem contrastes entre luz e sombra, né? A luz mais intensa deixa a sombra mais intensa, que deixa a luz mais intensa, que deixa a sombra mais intensa, entendeu? Que o contraste é bem alto e que os quadros eles são bem característicos. Quem dominava muito essa técnica era o Leonardo da Vinci, o Caravaggio. Eu vou colocar aqui na tela alguns quadros que dê pra você relacionar e você se situar aí de chiaroscuro, né? E obviamente que outros artistas, além do Leonardo e do Caravaggio, fizeram muito bom uso dessa técnica, obviamente, né? Claro. Mas o aspecto visual do jogo já é impressionante por trabalhar muito bem com o chiaroscuro, né? Com a técnica de pintura. O jogo, ele parece uma pintura. E isso tem tudo a ver com o enredo do jogo também, inclusive. Onde você coleta croma, né? Que tem tudo a ver com cor. As coisas que acontecem no jogo tem muito a ver com pintura também. Gomagem é um termo técnico de pintura de limpeza de tela. Limpeza em relação à remoção de camadas, né? Você meio que remove camadas finas de tinta para dar uma noção de profundidade na tela, né? Textura e tudo mais. Isso é gomagem. E eu não sabia nada disso. Obviamente que eu fui pesquisar por conta do jogo, porque eu fiquei fascinado em primeira mão com o visual do jogo. Mas no episódio aqui do Pensamento Extrusivo sobre Celeste, eu já disse que o que me atrai num jogo geralmente é a narrativa, é a história, né? E acho que é o que mais me fascina aqui também. A história do jogo é impecável, a jogabilidade é maravilhosa, o combate de RPG com action button ali, que é meio estilo Legend of Dragoon, que era um jogo de PlayStation 1 que eu adorava. E a própria forma de narrar a história lembra muito Legend of Dragoon pra mim. Inclusive eu tava rejogando Legend of Dragoon em dezembro do ano passado na PSN, e aí veio o Clair Obscur pra me deixar de lado o Legend of Dragoon. Agora eu tenho um substituto mais moderno e mais bonito, bem mais bonito. Mas o jogo é todo ambientado ali no final do século XIX pro começo do século XX, na Belle Époque, né? Ele tem uma versão francesa, né? Uma versão de uma cidade francesa, Lumière, que na verdade é uma versão de Paris, tem até uma Torre Eiffel ali na cidade, e ela é Lumière, inclusive, que é luz, né? Em francês, e a cidade da luz, todo mundo sabe que é Paris, a cidade da luz, é um apelido, então Lumière é uma versão do jogo de Paris, nessa época da Belle Époque, que é ali, um pouco antes da Primeira Guerra, enfim, ali depois da Revolução Franco-Prussiana, se eu não me engano. Eu não sou o maior especialista de história, mas pelo que eu me lembro, pelo que eu li da história também, é meio por aí. Eu não anotei isso pra pauta, então eu posso estar errado, mas é por aí. E basicamente o que me atrai desde o começo no jogo é o plot de que Lumière é uma cidade amaldiçoada.
tem uma entidade lá, que é a Artífice em português, que é a Paintress em inglês, que é tipo a pintora. Eu acho o termo pintor em português, ele é um pouco limitante. Na verdade, ele é um pouco amplo demais, né? Porque pode ser o pintor de muro, de parede, o pintor de tela. E aqui, a Artífice, ela é uma pintora de tela, né? Ela é basicamente esse personagem. E ela pinta num monolito um número todo ano. Todo ano ela atualiza esse número. Começou no 100 e vai baixando. Então, uma vez por ano, depois de um ano exato, ela volta lá e, olha, 99, 98. E o que acontece? Quando esse número baixa, acontece um evento chamado gomage, que é o que eu falei dessa técnica de remoção de camadas. Acontece um gomage que remove mais uma camada. E o que são as camadas? Quando ela pinta o número 99, todas as pessoas com idade igual ou superior a 99 morrem, deixam de existir. Morre assim, né? Sofrem o gomage, elas se transformam em pétalas, ficam só as pétalas pelo chão e a pessoa deixa de existir. Então, todo ano, a população vai diminuindo. O que a população de Lumière começa a fazer é mandar expedições para o monolito para tentar enfrentar a Artífice, a entidade, e quebrar essa maldição, né? Fazer com que a maldição acabe, para que eles possam viver além da gomage. E aí você começa a entender o nome do jogo, que é Expedition 33, porque todo ano eles vão uma expedição com o número que está pintado no monolito. Então, no 99 foi a expedição 99, 98, 97, sei lá qual foi a primeira expedição, não lembro exatamente, mas você vê, várias expedições vão indo, e na expedição não tem só as pessoas que vão morrer naquele ano, tem pessoas de todas as idades, soldados treinados ali, guerreiros que se candidatam para tentar combater o gomage, tentar combater a Artífice. E você controla o Gustave, que é um homem de 32 anos, que tem o amor da vida dele, que é a Sophie, que tem 33, no dia da gomage, que vira de 34 para 33. Então, ele perde a namorada dele ali, a Sophie, e você vê o sofrimento dele ali de perder o amor da vida dele. E ele é o líder da expedição 33. Gustave, ele é tipo o guerreiro mais poderoso, o cara mais preparado para liderar essa expedição de número 33 por conta do monolito. Então já são 67 anos em que o gomage está acontecendo e o Lumière está sofrendo com essa maldição. Então você acompanha essa expedição, né, do Gustave, da Maëlle, que é a aprendiz dele, que tem 16 anos, mas ela resolve ir também, que ela é uma órfã e tal, e muitos outros personagens que entram num barco e vão para a ilha para tentar impedir o gomage. O que eu posso dizer para vocês é que é uma série não, pô, tô viajando, que é um jogo, mas que poderia ser uma série, inclusive, muito bem feita, muito sensível e delicado. É um jogo com uma temática sensacional que, por falar sobre o gomage, mas não só sobre o gomage, fala muito sobre perda e muito sobre luto. E muito sobre a dor do luto e como é doloroso ter que viver com o luto. O luto, ele é muito doloroso para quem fica. Ele é uma parada extremamente... Ela te altera para sempre, né? Então você perdeu o amor da sua vida e nada te prepara para isso, ainda que o gomage seja algo previsível e você esteja preparado de alguma forma. Conviver com aquela perda te transforma para sempre. E aí, essa é a grande, talvez, analogia e metáfora de Clair Obscur, que é justamente falar sobre luto, sob várias faces, inclusive discutir a mortalidade, discutir a existência de uma forma muito amorosa e carinhosa. E como a existência tem que ser amor de fato, tem que ser carinho. E, cara, sobre a ação do jogo, sobre os combates e sobre a exploração, pra mim, jogo do ano de 2025. Não tem nem o que dizer. Há muitos anos eu não jogava nada parecido com Clair Obscur. É uma questão estética em todos os aspectos de estética. Tanto estética narrativa, de você ter vários plot twists na história e te colocar essas informações. Parece que você não tá entendendo nada. Tem um aspecto meio Kojima em Clair Obscur, que é o aspecto de Death Stranding, me pegou muito assim também. Você começa o jogo não entendendo muito bem a história. Em algum momento a história te agarra pelos braços e você quer entender tudo. Você quer saber tudo, porque é tudo muito fascinante, tudo muito bonito. Então, é um universo de fantasia em que várias coisas de Lumière, você vê, por exemplo, são 67 anos que eles convivem com o gomage. Ou seja, a pessoa mais velha da ilha, quando você começa a controlar, tem lá 33 anos em Lumière. Então não é uma pessoa sábia, uma pessoa que tem uma longa história de vida. Tudo virou lenda. Aquilo que as pessoas de 50, 60 anos vivenciaram, agora é lenda. Agora é simplesmente lenda. E isso é fascinante. Tem seres de outras raças, outras espécies, que vivem na ilha do monolito e nas ilhas ao redor, que para Lumière são tratados como lendas. Eles nunca viram aqueles seres. E você encontra esses seres e descobre que eles são reais, que eles são verdadeiros, porque
justamente não tem ninguém vivo para contar a história de quando o mundo era unificado e que aqueles seres existiam em conjunto com o Lumière. Então, cara, é uma história fascinante, fala muito sobre a beleza das relações humanas e sobre as relações de afeto de maneira geral. Não só humanas, mas interraciais também, né? Esse jogo trata muito essas outras criaturas e tal, e eu tô me segurando ao máximo pra não dar spoiler aqui, mas eu adoraria gravar um podcast sobre Clair Obscur com spoilers e tudo mais, quem sabe um dia em algum lugar, porque, cara, eu tô absolutamente fascinado. É uma história linda, é uma obra de arte completa, trilha sonora incrível, visual já cansei de falar aqui, faz muita referência a chiaroscuro e a técnica de pintura, e enfim, como jogo de videogame com o desafio, ele é também estupendo, é um esplendor, assim. Então, jogue Clair Obscur, vai ter o link no post com o link meu da Amazon, caso você queira comprar. Enfim, eu vou botar os links que eu encontrar, se você quiser comprar pelo meu link de afiliado, me ajuda, me dá uma comissão muito legal, mas se você quiser comprar ele, tá à venda na Steam, na PSN, encontrar um preço melhor, manda bala que você vai jogar o melhor jogo desse ano, até agora pelo menos. Um jogo que fala muito sobre sacrifício, né? Você vê o papel da Maëlle, por exemplo, que é uma menina de 16 anos, que é órfã, e ela fala, cara, tudo que eu tenho na vida é o Gustave, que é meu irmão adotivo, meio que uma figura paterna, meio de irmão mais velho, e ela não via sentido em viver a vida dela na ilha, ela prefere ir com a expedição. Então, cara, é um jogo tocante demais, maravilhoso. E evite spoilers, pelo amor de Deus, o jogo tem muitos plot twists, a história é incrível, e é melhor que você saiba o mínimo possível. Saiba só esse comecinho que eu falei, e juro pra vocês, isso não é nada da história, mas você sabe só esse comecinho, só essa sinopse, e aí você deslancha quando você for jogar. Se você não tiver videogame pra jogar, não curte muito jogar, esse é um jogo que eu recomendo que você assista gameplay de alguém no YouTube, ou mesmo só gameplay com as cutscenes e tudo mais, porque a história é maravilhosa. E eu te pergunto, e você, o que é que tem alimentado a sua mente? Vem nos comentários do Spotify pra me contar. Diz pra galera da comunidade o que você tem jogado, o que você tem assistido, o que você tem consumido. Dá uma recomendação pra gente. Pode ser até um barzinho que você foi, um restaurante que você foi comer, uma comida nova que você descobriu, uma receita nova, um passeio, uma viagem. Enfim, dê recomendações do que tá pegando na tua vida também. Vai lá na seção de comentários desse episódio do Spotify, ou nas redes sociais, mas em especial no Spotify, porque aqui estamos em vídeo, né? Então, querendo fazer essa média com o Spotify também. Manda seu comentário. Ou vai lá na seção de comentários, pelo menos pra comentar o comentário dos outros também, que tá cheio de recomendação legal nas últimas semanas. Inclusive, obrigado a todo mundo que tem ouvido o Pensamento Extrusivo. A galera da semana passada, muita gente comentou sobre doação de sangue. Eu tô muito feliz de ler todos os comentários de vocês e espero que eu tenha motivado alguém aí a doar sangue. Se você foi doar, pode comentar nesse episódio ou no passado como foi sua experiência também. Pra você que tá curtindo meu trabalho por aqui, eu sou @Príncipe Vidani e o podcast é @Cabeça do Vidani em todas as redes sociais. Mas tem link na descrição também pra facilitar pra todo mundo. Se você puder colaborar com o meu trabalho, vai lá no Apoia-se, no Patreon ou na chave Pix e manda um cascalho pra nós aqui, por favor. Ajude com o que couber no seu orçamento a partir de R$1. Lembrando que com R$20 ou mais, você já participa do grupo de Telegram, o grupo de neurônios, exclusivo pra apoiadores. Acesse o site dentrodaminhacabeça.com.br e escute os episódios principais do programa que tem saído toda segunda-feira. Alegria e tranquilidade. Até a próxima e valeu! E se você não for jogar, vai no Spotify e ouça a trilha sonora de Clair Obscur, hein? Só bota pra tocar. Inacreditável, foda demais!